Os capitães são uma das peças fundamentais para manter a ordem e liderar diversos cavaleiros mágicos poderosos. E sem eles, com certeza o Reino de Clover não seria a mesma coisa. Mas afinal, quem é o melhor capitão do Reino de Clover? Será que o Yami Sukehiro teria alguma chance? Fica até o final deste vídeo porque hoje eu vou te mostrar. Oi, eu sou o Max e você está no canal Tio Nerds. E como você está aqui, eu imagino que você gosta de Black Clover. Então já deixa o teu like neste vídeo para assim eu ficar mais motivado a produzir mais conteúdo para você. Começando em nono lugar, Drophian Zoffin. A capitã dos pavões corais é de longe o pior exemplo de liderança dentro de um esquadrão. Afinal, ela vive dormindo e mesmo que saiba de tudo o que acontece em sua volta, quem desempenha o papel fundamental de um capitão em seu esquadrão é o Quiche Vermelho, o irmão da Mimosa. Então ele é sempre o encarregado de liderar as missões, os treinos e tudo que envolve o esquadrão dos pavões corais. E não é só isso, pois ele também é muito bom no que faz e poderia facilmente estar na frente de muitos capitães dessa lista quando se trata de liderança. Até porque ele é muito respeitado pelos membros dos pavões corais e já vimos a eficiência de sua liderança quando ele luta ao lado de sua Marrom e Magna no campo de batalha. Mas nós temos que combinar que somente ele na liderança de um esquadrão não é o suficiente. Afinal, não fizeram o cargo de capitão para ficar de enfeite e por causa da Drophian Zoffin estar sempre dormindo, o seu esquadrão é um dos piores, ficando em sétimo lugar no Festival de Estrelas. E você aí, ô garota, por que não acorda? Você tá tentando falar e roncar ao mesmo tempo? Eu não faço ideia do que você tá falando. Em oitavo lugar, Ryu Bosmortier. Quando falamos de magia, Ryu Bosmortier é um dos magos mais promissores do Reino de Clover, se tornando capitão com apenas 19 anos, sendo o capitão mais novo de toda a história do Reino de Clover. Porém, em contrapartida, sua inexperiência em comparação aos demais capitães faz ele estar nessa posição, já que por ele ser muito jovem ele não consegue administrar o seu próprio esquadrão com maestria, podendo até mesmo ser uma mensagem indireta do próprio autor, nos mostrando que ser somente poderoso, mas não entendendo o básico de administração e liderança, não adianta de nada porque você assim não vai ser um excelente capitão e principalmente não vai se tornar rei mago. Mas voltando a falar sobre o Ryu Bosmortier, o que enfatiza ainda mais que ele não é um bom líder atualmente é a sua posição de último lugar no Festival de Estrelas. E por ele ser muito novo ele acaba tendo um mordomo instruindo que nos mostra que ele ainda não é um líder. Porém muito provavelmente ele será um dos capitães mais renomados do Reino de Clover por isso. O clima ficou pesado assim do nada. Eu sou o mais novo, então preciso aliviar a tensão. Contemplem a minha imitação do Fuego León. Em sétimo lugar, Jack. O capitão dos Louva-a-Deus Verdes é um dos maiores rivais do nosso capitão Yami Sukehiro, e caso os dois competissem para saber quem é o pior capitão, com certeza o Jack levaria essa de lavada. Afinal, o Jack é aquele típico personagem que é extremamente poderoso, porém quando falamos de inteligência ele é um zero absoluto. E o pior que eu não estou nem exagerando, já que o Jack é considerado o capitão menos inteligente do Reino de Clover, ficando atrás até mesmo do Yami Sukehiro. E ele também é muito esquecido ao ponto de não lembrar que recrutou o Godsek para o seu esquadrão. E como se isso não fosse suficiente, ele também ignora completamente as estratégias de batalha, partindo para cima dos inimigos apenas com o poder bruto, como nos foi mostrado na batalha entre os capitães, dando um péssimo exemplo para os magos do seu esquadrão. Porém, o que faz ele ficar na frente dos demais capitães citados até agora é o fato que ele consegue liderar seus membros com sucesso na base do medo, já que ele possui um rosto muito intimidador por natureza, e um grande exemplo dessa sua liderança é quando ele intimida o Godsek a fazer alguma coisa na invasão de Spade. Mas ele não tem somente coisa ruim que desfavorece ou favorece ele, pois ele também é um dos poucos capitães que recrutaram o plebeu para o seu esquadrão, e apesar de alguns outros esquadrões terem nobres e nenhum plebeus mostrados até agora, o seu esquadrão ficou em sexto lugar no Festival de Estrelas, ficando na frente de alguns desses esquadrões sem plebeus algum. E mais recentemente no mangá ele notou a força do Magna, o que tudo indica que no futuro ele poderá recrutar camponeses para o seu esquadrão também. Jack 団長、そろそろ討論団に呼び戻してもらえませんか？誰だてめえ。 Em sexto lugar, Yami Sukehiro. Provavelmente vai ter muitas pessoas surpresas por eu ter dado essa posição para o Yami Sukehiro. Porém, apesar dele ser meu segundo capitão preferido, deixando a emoção de lado e sendo mais racional, nós temos que admitir que o autor deixou bem claro que a repentina melhora dos touros negros que fizeram eles ficarem em segundo lugar no Festival de Estrelas está mais ligada ao Asta do que ao próprio Yami Sukehiro. E eu não estou nem desmerecendo o capitão, pois ele é uma ótima pessoa e é muito carismático, tendo uma visão incrível na hora de recrutar novos membros para o seu esquadrão, muito semelhante ao próprio
próprio Rei Mago Julius Novachrono. Porém, foi somente após a chegada do Asta que o esquadrão começou a melhorar. Afinal, antes do Asta aparecer, o esquadrão estava com estrelas negativas, causando mais destruição do que ajudando o próprio reino. Além disso, o próprio Yami disse que tem membros dos Touros Negros espalhados por aí que nem ele mesmo sabe aonde se encontram, mostrando quão relaxado ele é quando se trata de liderança. Mas agora você deve estar se perguntando, se ele é tão ruim ao ponto de ficar com estrelas negativas e não ser um bom líder, por que ele está nessa posição? E é muito simples. Como eu disse anteriormente, o Yami tem uma ótima qualidade de analisar os magos na hora de recrutá-lo para o seu esquadrão. Por causa dessa sua capacidade, o seu esquadrão acabou sendo mais autônomo, não dependendo muito do capitão, como a maioria dos esquadrões depende de seus capitães em Clover. Além disso, o seu esquadrão é mais harmônico e honesto, não tendo corrupção e nem discriminação dentro dele, e por isso os membros desse esquadrão se consideram a família, sendo o esquadrão favorito de muitos fãs de Black Clover. お前面白い。うちの団に来い。 Em quinto lugar, Kaiser Granvurka. O capitão dos Orcas Púrpuras é o capitão que possui mais trabalho comparado aos demais capitães, pois vamos lembrar que antes de sua chegada ao esquadrão, quem comandava o esquadrão anteriormente era o Geldry Poizort, um dos maiores corruptos do reino de Clover. Além disso, o vice-capitão Chest Slugner era uma outra péssima influência dentro desse esquadrão, já que ele abusava de sua autoridade perante os cidadãos de Clover, nos mostrando não ser uma boa pessoa. Como se isso não fosse suficiente, neste esquadrão também tivemos os membros mais problemáticos da Ordem dos Cavaleiros Mágicos, como por exemplo o Revish Salik, o mesmo que tentou roubar o Grimório do Yuno, ou então Hats, que foi expulso de seu esquadrão por ter uma magia muito assustadora. E claro que eu não poderia esquecer do maior ato de covardia que fizeram contra um plebeu, e para quem não sabe, o primeiro plebeu que se tornou Cavaleiro Mágico foi o Zari Deali, e durante uma missão onde ele salvava alguns plebeus, os seus próprios companheiros acabaram o traindo e tirando a sua vida. Então, levando em consideração que o Kaiser Granvurka teve que lidar com esse esquadrão, que já carregava uma cultura corrupta há muito tempo, e desde então nunca mais ouvimos falar de corrupção neste esquadrão, isso significa que eles estão fazendo um ótimo trabalho. Além disso, ele se mostrou um ótimo líder, usando seu esquadrão como principal defesa do reino de Clover durante a invasão de Spade, defendendo tanto os cidadãos de Clover quanto tentando impedir o Majin de destruir o reino. Dessa forma, mesmo que seu esquadrão tenha ficado em 8º lugar no Festival de Estrelas, a mudança que ele fez neste esquadrão não pode ser ignorada. E vamos combinar que nós sabemos mais do que ninguém que corrupção é algo muito difícil de eliminar, e ele muito provavelmente conseguiu eliminar de letra. それはそうとてヤミ殿、欠席はダメですよ。てかオタクも愉快な髪型だね。Em quarto lugar, Nozel Silva. O capitão dos Águias de Prata, Nozel Silva, assumiu o posto de capitão no esquadrão após a saída de sua mãe por conta de sua maldição. E por ser um esquadrão muito ligado à família Silva, é claro que todos os membros confiam muito em Nozel. O problema é que por essa ligação com a família, pessoas como Nebra e Solid Silva se tornaram cavaleiros mágicos. E apesar do Nozel ser uma boa pessoa, ele não tenta nem ao menos corrigir os erros de seus irmãos quando os mesmos estão destratando os plebeus de Clover. Mas tirando esse fato, Nozel lidera seu esquadrão com excelência, digno de ser sucessor de Ace Silva, e para isso ele aceita apenas membros da nobreza e da realeza de Clover, seguindo o raciocínio que dessa forma o seu esquadrão se tornará o mais poderoso de todo o reino. E realmente, mesmo que os nobres não sejam os melhores em questão de personalidade, eles se destacam com muita facilidade por possuir uma grande quantidade de mana. Dessa forma, o esquadrão dos Águias de Prata ficou em 3º lugar no Festival de Estrelas, sendo um motivo de comemoração para Nozel Silva, já que ficou à frente do esquadrão do seu maior rival Fuegoleon Vermelho, e isso também o ajuda como forma de mérito para se tornar Rimago no futuro, já que essa é uma de suas maiores ambições, buscando isso com muito afinco junto do Fuegoleon Vermelho. 我々は魔法騎士だ。何があってもクローバー王国を救わねばならない。 Em 3º lugar, Charlotte Roselei. A capitã da Rosa Azul, onde as mulheres ofuscam os homens, tem um dos esquadrões mais bem organizados e comandados de todo o reino de Clover. E assim como os Touros Negros, as mulheres desse esquadrão vivem em harmonia e não há discriminação entre elas, mas vale lembrar que apesar da gente não ter visto membros masculinos neste esquadrão, já foi dito que há homens por lá. Porém, eles acabam não tendo muito destaque, já que o esquadrão dá prioridade às mulheres. E a Charlotte Roselei não tem muitos problemas para liderar este esquadrão, pois ela é muito respeitada pelas magas que há por lá. Além
disso, ela também tem uma ótima gestão, sendo considerada a terceira capitã mais inteligente do reino de Clover. E um outro detalhe muito interessante sobre o esquadrão da Charlotte Roseley é que ela treina todas as suas subordinadas, dessa forma ela consegue manter uma boa relação com todas elas, não sendo vista apenas como uma capitã por elas, mas sim como uma irmã, uma amiga ou qualquer figura familiar. E isso faz o esquadrão ter um grande sucesso em Clover, ficando em 4º lugar no Festival de Estrelas. うんこなら我慢しねえで今のうちに言っとけよ。なわけあるか。貴様はどうしてそうデリカシーがないのだ。違うのか。違う。 Em segundo lugar, foi o Leão Vermilion. O capitão dos Reis Leões Carmesins é uma fonte de inspiração para muitos magos do reino de Clover, pois ele é uma pessoa determinada e muito confiante, de forma que os membros do seu esquadrão daria a vida por ele. E diferente do Nozel Silva, desde o começo o Fogo Leão demonstrou que não se importava se seus membros eram plebeus ou da realeza. O que importava para ele eram os resultados, tanto que ele aceitou o Asta como rival na briga para se tornar Rei Mago. Dessa forma, nós sabemos que no esquadrão dos Reis Leões Carmesins possui tanto membros nobres quanto alguns membros plebeus. E isso nunca atrapalhou o Fogo Leão a ter um ótimo resultado no Festival de Estrelas, já que seu esquadrão sempre ficou em primeiro ou então em segundo lugar, rivalizando sempre com o esquadrão do William Venges. Além disso, o Fogo Leão é um exímio líder, tanto no campo de batalha como fora dele, mostrando nas mais diversas reuniões que está pronto até mesmo para liderar os outros capitães, porém ele acabou sendo pego em uma emboscada que o deixou de cama por um bom tempo, e isso prejudicou seu esquadrão, fazendo ele ficar em 5º lugar no Festival de Estrelas. Mas agora Fogo Leão está de volta com o espírito da salamandra e eu estou muito otimista que ele irá reerguer o seu esquadrão. Afinal, ele é o capitão preferido de muitos, assim como ele é o meu. E obviamente, com Yuki Tabata sabendo que ele é muito querido pelas pessoas, não deixará ele de lado. Não tem que ter vergonha de ser fraca. Só de continuar fraca. Em primeiro lugar, o William Venges. O capitão do Alvorecer Dourado é sem dúvidas nenhuma o melhor capitão do reino de Clover, já que ele conseguiu criar o esquadrão mais bem sucedido de todo o reino de Clover, ficando em primeiro lugar no Festival de Estrelas com 125 pontos. E isso acontece porque seus membros são muito competentes, além do carisma do William Venges fazer dele o preferido dos magos de elite. E não é à toa que no começo do anime o seu esquadrão era considerado o mais poderoso, o que atraiu o Yuno para ele logo de cara, e talvez seja por isso que todos os membros do Alvorecer Dourado foi possuído por elfos, tendo como uma única exceção a Mimosa Vermilion. Dessa forma, William Venges já era cogitado como o mais próximo do posto do Rei Mago desde o começo do anime. E mesmo que muitas coisas tenham acontecido, como ele ter participado diretamente da quase morte do Rei Mago, querendo ou não, aos olhos do povo nada mudou, já que eles nem sequer sabem sobre esse acontecimento, e levando em consideração que alguns de seus membros são arrogantes, mas com William Venges eles são totalmente respeitosos e leais, dá para perceber que o respeito que os Cavaleiros Mágicos têm por ele é enorme, algo que dificilmente alguém conquista da noite para o dia, e apesar dele ser um dos capitães que eu menos gosto, eu tenho que admitir que quando se trata de liderança e de gestão de um esquadrão, ele é o cara que mais manja. 君たちには感謝しているよ。あんなことがあったのに、これまで通り変わらずに接してくれて。約束しよう。 Mas e aí, você mudaria a posição de algum capitão dessa lista? Deixa aqui nos comentários que eu tentarei te responder. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até mais!